Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, um bom final de semana. Vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. Então, antes de entrar no nosso assunto, nós vamos relembrar um pouquinho o que são verbos. Vamos lá? Então, verbos são palavras que indicam uma ação. O que é uma ação? Ação é tudo aquilo que a gente pratica. Por exemplo, pular, correr, jogar. Tudo que você pratica é uma ação. Os verbos também podem indicar um estado. São aquelas palavrinhas sou, estou, está. Por exemplo, hoje está frio. E os verbos também podem indicar fenômenos da natureza. Chover, ventar, nevar, também são verbos. Então, agora que nós relembramos, o que são verbos, nós podemos entrar dentro do nosso assunto de hoje, que nós vamos falar sobre locução verbal. Então, locução verbal é a combinação de dois ou mais verbos que expressam uma única ideia. E uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar e por um verbo principal. Então, vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, essa frase aí, ele vai chegar mais tarde. Vamos sublinhar os verbos, Vai chegar, vai é verbo e chegar também é verbo, que estão indicando o que esses verbos? Ação, estado ou fenômeno da natureza? Uma ação, certo? Então, pessoal, a combinação de dois ou mais verbos, então aqui eu tenho dois verbos, que se eu combiná-los, eu posso ter o valor de um. Como assim, tia? Então, eu tenho aqui, essa frase minha aí, eu tenho uma locução verbal. Tenho um verbo auxiliar e tenho um verbo principal. Tenho dois verbos. E os dois combinados, eu combinei aqui o verbo auxiliar e o verbo principal, eu poderia substituí-los por uma única forma verbal. Chegará. Então, vai chegar... Não ficaria a mesma coisa? Chegará? Ele vai chegar mais tarde. Ou ele chegará mais tarde. Então, eu substituí as duas formas verbais por uma única forma verbal. Por um único verbo, tá? Então, quando a minha frase está assim, que eu tenho essas duas formas verbais que eu poderia substituir por um único verbo, eu digo que eu tenho uma locução verbal, tá? Então, eu tenho um verbo auxiliar e tenho um verbo principal, que eu posso substituí-los por uma única forma verbal, certo? Vamos ver outro exemplo. Então, amanhã nevará. Então, meu verbo aí é nevará. Nevará está indicando o quê, pessoal? Ação, estado ou fenômeno da natureza? Então, nevará está indicando um fenômeno da natureza, certo? Então, nevará é o meu verbo. Agora, amanhã poderá nevar. Então, eu tenho dois verbos nessa frase. Eu tenho um verbo auxiliar e tenho um verbo principal, tá? Então, poderá nevar pode ser substituído por uma única forma verbal, que a frase teria, um único sentido. Poderá nevar ou nevará. Então, a combinação desses dois verbos, daria o valor de um só. Então, eu combino um verbo auxiliar com um verbo principal e daria o valor aqui, Eu poderia substituí-los por um único verbo, por uma única forma verbal, tá? Então, amanhã poderá nevar. Amanhã nevará. E minha frase não perderia o sentido. Certo? Então, só para relembrar aqui, locução verbal é a combinação de dois verbos,
onde eu tenho um auxiliar e um principal, que geralmente o verbo auxiliar vem primeiro, vem antes do verbo principal, né? Então, a combinação dos dois que vão expressar uma ideia, certo? Então, agora que vocês já entenderam o que é uma locução verbal, vamos falar um pouquinho de produção textual, porque hoje vocês vão responder, né, as questões de um texto de reportagem, lá no livro de vocês, lá na página 65, tá? E a tia quer falar para vocês que reportagem, né, ele é um tipo de texto jornalístico, né? Então, o que é um texto jornalístico? É aquele texto que informa sobre um assunto específico. Então, está veiculado em revistas, jornais impressos, sites e blogs, programas jornalísticos de TV e de rádio, né? E apresenta título, linha fina e geralmente intertítulos e o nome do seu autor, tá? Então, lá no livro de vocês, a tia vai explicar melhor sobre linha fina e os intertítulos, tá? Intertítulos também, pessoal, pode ser, né, quando vocês já assistiram ao Cidade Alerta, que o repórter tá lá falando, né, nos programas jornalísticos. Então, o repórter está lá falando, dando a notícia, e lá embaixo dele aparece escrito, né, o assunto da reportagem, né, o nome de quem fez a reportagem. Então, eu chamo também de intertítulos, tá? Nos textos também aparecem intertítulos nos textos impressos, que vocês vão ver lá no livro de vocês, a tia vai explicar melhor, beleza? Então, vamos ver alguns exemplos aí de textos jornalísticos, né? Que além da reportagem, eu tenho também a notícia, a crônica, as notas de jornais, certo? Então, existem vários tipos de textos jornalísticos, né? Em alguns, o autor da reportagem ou do texto lá pode dar a sua opinião. Em outros, como os editorial, né? Aquele texto ali não tem a opinião do autor, somente a opinião do jornal, tá? A crônica, por exemplo. A crônica, ela é um tipo de texto que relata assuntos que estão acontecendo, né, na atualidade, né? Por exemplo, eu tenho aí o que tem sido mais falado no jornal, né? Sobre o coronavírus. Então, daria uma ótima crônica, né? Escrever sobre coronavírus, que é um assunto atual, certo? E a tia colocou aqui também sobre fake news. O que são fake news? São aquelas notícias falsas, né? Então, temos que ter muito cuidado com as fake news, né? Que estão presentes, né? Geralmente está lá no Facebook, na internet, né? Onde tem mais fake news. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de notícia, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. E para complementá-la, vocês vão fazer as atividades lá das páginas 65 a 70. Vocês vão interpretar um texto, né, de reportagem. E também vão fazer as páginas 71 a 73. Né? Nós vamos fazer umas atividades sobre locução verbal. E lá também a tia vai explicar mais um pouquinho sobre locução verbal. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Lembrando que, antes de abrir o vídeo da correção, vocês precisam fazer as atividades, tá? Primeiro faz as atividades, depois vocês abram o outro vídeo da correção, tá? Então, beijinhos, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau!